Toca Livros apresenta O Assassinato do Arquiduque, de Greg King e Sue Womans. Grupo Pensamento, editora Cultrix. Narrado por Leandro Gouveia. Prefácio, por Sophie von Hohenberg. Recordo-me perfeitamente do primeiro e-mail que recebi de Sue Womans e Greg King. Encostei-me na cadeira e pensei, devo responder? Então lembrei-me de uma velha história. Acho que foi durante o casamento da minha irmã. Eu estava de pé no terraço com minha avó, observando tia Sofia, filha do arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Este e de Sofia, duquesa de Hohenberg, que respondia pacientemente às perguntas dos jornalistas. Comentei com minha avó, como titia aguenta isso? Minha avó respondeu que ela própria, anos antes, perguntara à sua cunhada por que se submetia àqueles interrogatórios. Os jornalistas, ponderou ela, não ouvem nada e só escrevem o que querem. Por que então perder tempo? Tia Sofia deu uma resposta surpreendente. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, explicou. Mas preciso defendê-lo. Isto é, a seu pai. Desde então, tenho lido muitos livros sobre meu bisavô e poucos lhe fazem justiça. O de Sue e Greg era diferente. Falaria sobre meus avós, sua vida privada e a repercussão de Sarajevo sobre a descendência Hohenberg. O destino do meu avô e seus parentes foi notável. Viveram vidas marcadas pela tragédia e pelas dificuldades, mas superaram-nas de cabeça erguida, com coragem, flexibilidade e fé. Eram felizes, bem-humorados, alegres. Apesar de tudo, admiro sua postura. Foram os primeiros órfãos da Primeira Guerra Mundial e as primeiras vítimas da jovem República Tchecoslovaca, acabando por ser expulsos de sua casa e de seu país. Tiveram seus bens ilegalmente confiscados, sem indenização. Os irmãos Hohenberg contam-se entre os primeiros aristocratas austríacos enviados para o campo de concentração de Dachau. Lutaram contra os preconceitos, a discriminação, a injustiça. Sua casa, Konopist, foi tomada há quase 100 anos, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. E quem fez isso foi um Estado, sem o respaldo de nenhuma lei, bem diante do nariz dos aliados, que não moveram uma palha para impedir o roubo, mesmo quando o príncipe Jaroslav Thun Hohenstein, tutor legal dos filhos, ousou protestar e iniciou uma batalha judicial. Meu avô, Max Hohenberg, continuou-a, e eu própria decidi fazer o mesmo depois do fim da Cortina de Ferro, recomeçando de onde meu avô parara a fim de recuperar nossa herança e obter justiça, mas ainda não tive êxito. Agradeço a Sue Womans e Greg King por este livro. Com seu trabalho de pesquisa, prestaram um tributo ao povo que admiro e que está bem perto do meu coração. Luxemburgo, janeiro de 2013. Nota dos autores. Neste audiolivro, os ouvintes talvez encontrem alguns tratamentos e títulos pouco conhecidos em inglês. De 1863 a 1875, Francisco Fernando foi conhecido como Arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria. Depois de 1875, tornou-se Arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Este, acrescentando o último título italiano como parte da herança do Duque de Módena. Chamavam-no comumente, após 1896, de Thronfolger, ou Herdeiro do Trono. Nunca foi príncipe herdeiro, Kronprinz. Uma nota especial é necessária para explicar as numerosas mudanças no nome e título de Sofia ao longo deste audiolivro. Nascida Condessa Sofia Chotek, ao casar-se em 1900 com Francisco Fernando, recebeu o título de Princesa de Hohenberg, Fürstin von Hohenberg, em alemão, com o tratamento de Fürstlich Gnaden, correspondente ao de Alteza na família real e mais ou menos equivalente à Sua Graça. Esse título e esse tratamento seriam herdados por seus descendentes. A 8 de junho de 1905, o imperador Francisco José concedeu a Sofia e seus filhos o tratamento de Sua Alteza Sereníssima, Ihre Durchlaucht, que os elevava de simples aristocratas às fileiras inferiores da realeza do império.
Em 1909, apenas Sofia recebeu novo título e novo tratamento, o de Duquesa de Hohenberg, Herzogin von Hohenberg, com o tratamento de Sua Alteza, Ihre Hoheit. Na Áustria, uma duquesa tem posição mais elevada que uma princesa, e o tratamento de Ihre Hoheit a distinguia como um membro da realeza mais prestigioso, ao contrário do tratamento de Fürstliche Gnaden que recebera ao casar-se. O imperador Carlos, Karl, concedeu ao filho mais velho sobrevivente do casal, Max, o título hereditário de Duque de Hohenberg, Herzog von Hohenberg, com os títulos de príncipe ou princesa para seus filhos. Também concedeu a Max o tratamento de Sua Alteza, Ihre Hoheit, em 1917, o que inseriu a nova casa ducal de Hohenberg na nobreza hereditária austríaca. Após a Revolução de 1918, a nova República Austríaca despojou todos os aristocratas de seus antigos títulos. Por uma questão de coerência, usamos os títulos apropriados ao longo do audiolivro. Por exemplo, o neto mais velho sobrevivente de Francisco Fernando é chamado de George, Duque de Hohenberg, embora esse título não seja formalmente reconhecido pelo Estado austríaco. Em vez de empregar termos estranhos e complicados, esta pareceu a coisa mais educada a fazer. Usamos os topônimos que Francisco Fernando e Sofia conheceriam em alemão na sua época. Por exemplo, seu castelo na Boêmia é chamado de Konopiste, e não Konopiste, a moderna forma tcheca. Quando particularmente importantes, damos os topônimos modernos entre parênteses. Ainda por uma questão de coerência, traduzimos todos os títulos. Por exemplo, ajudante de campo, em vez de Flügeladjutant, conde, em vez de Graf, duque, em vez de Herzog, e princesa, em vez de Fürstin, ou Prinzessin. Aplicamos também essa regra aos títulos honoríficos. Em alemão, Sofia seria chamada de Herzogin von Hohenberg, ou Duquesa de Hohenberg. Embora o uso do von pudesse dar certo ar literário à história, ficaria deslocado junto de títulos traduzidos para a nossa língua. Os valores monetários foram dados aproximadamente em seus equivalentes modernos. Até 1892, a Áustria-Hungria usava o Gulden. Quando o país adotou o padrão ouro, a coroa substituiu o Gulden. Um Gulden valia 2 coroas. As taxas de câmbio para as coroas imperiais variaram durante os anos contemplados neste audiolivro, mas, em geral, permaneceram equivalentes a 4 a 6 dólares em valores de 2013. Converter valores históricos em números atuais é uma tarefa pouco exata, mas ficamos no meio termo, convertendo um Gulden em 10 dólares e uma coroa em 5 dólares em valores de 2013. Introdução. Era uma vez, como começam os contos de fadas, um elegante e jovem príncipe, herdeiro do trono histórico de seu país, que conheceu uma jovem empobrecida, cuja graça e beleza conquistaram seu coração. Fascinado, fez-lhe a corte contrariando a vontade de sua poderosa família, que não considerava a jovem talhada para uma futura rainha. Vencendo todos os obstáculos, o romance é coroado de êxito e o príncipe desposa sua amada. Sonhando com uma vida idílica, os dois se afastam da corte insatisfeita, onde línguas afiadas condenam seus atos, para viver longe de um mundo cínico a plenitude pessoal e romântica pela qual tão nobremente lutaram. A história de amor pessoal do arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria e da condessa Sofia Chotek começa misteriosamente, culmina em vitória matrimonial e luta contra incessantes adversidades. De muitas maneiras, reflete sem dúvida os elementos míticos do tradicional conto de fadas. Vemos Francisco Fernando como o príncipe encantado, nascido para o poder e as regalias, em busca do amor proibido. A condessa Sofia Chotek é sua Cinderela, bonita, pobre e de modo algum a esposa certa para o futuro governante de um grande império. A madrasta de Francisco Fernando, a arquiduquesa Maria Teresa, faz o papel de fada madrinha, encorajando o romance em face da oposição cerrada dos Habsburgos. A intempestiva arquiduquesa Isabel atua como a típica madrasta malvada,
obrigando Cinderela a trabalhar horas a fio em tarefas humilhantes e servis. No Príncipe Alfredo de Montenuovo, camareiro-mor da corte imperial, encontramos um bicho-papão de proporções épicas, sempre pronto a disparar insultos mesquinhos contra a graciosa e resoluta Sofia. Como em todo bom conto de fadas, os heróis comparecem a um baile deslumbrante, onde os convidados perplexos veem, sem poder acreditar, o romance proibido tornar-se público. A vida real subverteu, de um modo inesperado, esse conto de fadas no verão de 1914. 2 balas, disparadas em Sarajevo por Gavrilo Princip, nacionalista sérvio de 19 anos, subitamente privaram Francisco Fernando e Sofia do final feliz prometido em incontáveis histórias românticas. Unidos pelo casamento, unidos pelo mesmo destino, é a inscrição que se lê em seus sarcófagos gêmeos de mármore branco. Juntos na morte como na vida, Francisco Fernando e Sofia, que formaram sem dúvida o mais famoso casal austríaco, entraram na história enquanto o gás de mostarda, as trincheiras, as metralhadoras e os submarinos sacudiam o mundo seguro que ambos conheceram. Um século se passou desde aquele dia fatídico em Sarajevo. Teria outro casal dos últimos 100 anos moldado tão inadvertidamente nossa era moderna? Aqueles 2 projéteis não apenas puseram fim às vidas de Francisco Fernando e Sofia, como provocaram a Primeira Guerra Mundial e todos os horrores que se lhe seguiram. Sem Sarajevo, haveria a Revolução Russa, União Soviética, Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria? A história sofreu os efeitos da morte desse casal num domingo de 1914. Por que, então, as figuras de Francisco Fernando e Sofia parecem tão indistintas? Por que sua vida privada e seu verdadeiro caráter permanecem obscuros? Talvez por culpa dos próprios Habsburgos. A dinastia de Francisco Fernando era orgulhosa de sua origem ilustre, mas faltavam-lhe o encanto e o brilho, por exemplo, dos Romanovs, da misteriosa e exótica Rússia. A Revolução caiu sobre a Rússia como uma vingança sangrenta. Na Áustria, os Habsburgos mergulharam na obscuridade do exílio sem nenhum estardalhaço. Uma nostalgia romântica envolve a história de Nicolau II, o último czar, e de sua esposa, Alexandra. Entretanto, os 2 contemporâneos austríacos desse casal, igualmente devotados, igualmente apaixonados e igualmente trágicos na morte, foram eclipsados pela notoriedade de seu próprio assassinato. O arquiduque Francisco Fernando, deve-se dizer, nem de longe parecia um príncipe encantado. Era tuberculoso, irritadiço e muitas vezes violento. Pouca gente gostava dele. Em vida, foi um enigma. Algumas pessoas mais jovens, menos conservadoras, e aquelas que o conheceram pessoalmente, gabavam o arquiduque como um homem dedicado, de espírito vivo e sempre pronto a ouvir opiniões contrárias. Francisco Fernando refletiu muito sobre o país que herdaria e aventou diversas soluções possíveis para seus inúmeros problemas. Em vez de apegar-se a tradições superadas como seu tio, o imperador Francisco José, estava disposto a promover reformas amplas e drásticas. Por herança e por inclinação, não era um liberal, mas tinha inteligência suficiente para abraçar ideias de modernização política que amparassem o império vacilante. Se havia alguém capaz de salvar a arcaica monarquia austro-húngara, pensavam seus adeptos, era Francisco Fernando. A maior parte da opinião, na época, não se mostrava tão generosa para com o misterioso arquiduque. Muitos o viam como um homem espantosamente grosseiro e de má índole, de visão estreita, como se queixava uma princesa, com uma natureza desconfiada, impaciente e caprichosa, maneiras arrogantes, religiosidade intransigente e clericalismo agressivo fanático. Uma vez no trono, murmurava o povo, oprimiria minorias religiosas e étnicas, instaurando um reinado inflexível, retrógrado e tirânico. Esse foi, em grande medida, o veredito da história. Francisco Fernando, já se disse muitas vezes, era um homem de inclinações autocráticas, um fomentador de guerras, um reacionário, um bufão destituído de encanto pessoal
e das emoções que caracterizam o ser humano normal. Todos ficaram, pois, muito espantados quando esse homem aparentemente insensível e carrancudo mostrou que era de fato humano ao se apaixonar. A condessa Sofia Chotek vinha de uma prestigiosa família aristocrática da Boêmia. Podia ser bela e encantadora, mas aos olhos de uma corte imperial, obcecada por tradições e etiquetas, faltavam-lhe os títulos e a nobreza ancestral necessários para um casamento em igualdade de condições com um espécime tão raro quanto um arquiduque imperial Habsburgo. Ele, mais cedo ou mais tarde, se tornaria o imperador da Áustria e o rei da Hungria. Ela jamais poderia partilhar o trono por causa de uma frivolidade qualquer em sua árvore genealógica, como explicou Francisco Fernando. Príncipes e reis geralmente encontram um meio de contornar dificuldades românticas. A paixão quase sempre triunfa, como no caso do futuro czar Nicolau II, insistindo em desposar a perigosamente inadequada Alexandra. Do rei Eduardo VIII, com sua obsessão pela divorciada americana Wallis Simpson, ou do próprio tio do arquiduque, o imperador Francisco José, que ignorou as advertências da mãe para se casar com a sua imatura e melancólica prima Isabel. A prudência caminha de mãos dadas com os romances reais. Questões de caráter ou temperamentos controvertidos tornaram muitos consortes inviáveis. Não era o caso de Sofia. Os motivos alegados contra o casamento de Francisco Fernando com ela pareciam triviais a muitos, embora a monarquia Habsburgo, aprisionada pela tradição, os achasse formidáveis. Não havia manchas em seu caráter nem críticas a seu comportamento. Sucedia apenas que a corte imperial considerava seus distintos ancestrais, fiéis servidores dos Habsburgos por séculos, não tão distintos assim. Com uma postura condescendente nascida da necessidade, pois as famílias reais iam se extinguindo por toda a Europa, a dinastia reconhecia muitas estirpes aristocráticas como iguais quando se tratava de casamentos. A dos Chotek não entrava nesse número. Os Chotek podiam ser nobres, mas não bons o bastante para se associar a um círculo tão ilustre. Decidido a não permitir que aquela frivolidade se interpusesse em seu caminho, Francisco Fernando perseverou, recorrendo ora a súplicas tocantes, ora a ameaças dramáticas de suicídio. Finalmente obteve permissão da família para desposar sua condessa, mas essa vitória teve um preço exorbitante. Sofia foi para sempre condenada a ser uma esposa morganática, inferior ao marido. Não partilharia nem os títulos, nem o trono dele. Seus filhos ficariam fora da sucessão imperial. Não poderia sequer ser sepultada ao lado do esposo, indigna mesmo na morte de partilhar a eternidade com o Habsburgo em sua abarrotada cripta vienense. Esses insultos, e houve muitos outros ao longo dos anos, atraíram para a condessa a simpatia dos segmentos menos conservadores da sociedade. Outros, inclusive membros da família imperial e da corte, descreviam-na como uma mulher ambiciosa, intrigante e sedenta de poder, que sonhava ver-se um dia coroada imperatriz. O arquiduque, insistia um cortesão, era subjugado por sua esposa dominadora em tudo, enquanto a famosa escritora Rebecca West pintava-a maliciosamente como uma fúria de alma mesquinha, que só pensava em tornar seus filhos morganáticos reconhecidos como herdeiros do trono. A verdade era bem outra. Se Francisco Fernando tinha uma imagem pública rude, faltando-lhe tanto o desejo quanto a capacidade de lisonjear seus futuros súditos, na vida privada era um homem muito diferente. E a única ambição verdadeira de Sofia parece ter sido tornar o marido feliz e criar um ambiente doméstico afetuoso para seus 3 filhos, Sofia, Max e Ernest. É difícil evitar a tentação de compará-los aos mais famosos Nicolau e Alexandra. O tempo foi aos poucos revelando que o lar fulgurantemente idealizado dos últimos Romanovs não passava de uma ficção. As exigências do governo limitavam o convívio do czar com os filhos, enquanto o caráter mórbido e as incessantes doenças da esposa transformaram-na numa presença tristonha e ocasional na vida deles. Francisco Fernando e Sofia, por outro lado, cultivaram sem problemas seu amor à vida familiar. Era a época das babás e dos quartos de crianças separados, mas, ainda assim, Sofia, Max e Ernest
sentiam-se queridos e tratados com indulgência, compartilhando as refeições com os pais, conversando com os convidados mais importantes e distintos e vivendo uma infância livre de discórdias e preocupações. A existência era tranquila e não havia o mínimo indício de infidelidade ou infelicidade conjugal. Lamentavelmente, esses dias felizes não iriam durar. Hoje é fácil contemplar os anos anteriores a 1914 com uma espécie de fantasia diáfana e romântica. Eles parecem uma época mais simples, ávida de novidades e pacífica. Porém, a verdade era um pouco diferente. Todas as grandes potências haviam lutado em pelo menos uma guerra desde 1860, quando não em muitas, e a moderna corrida armamentista começara a todo vapor. Invasões, revoluções, revoltas e repressões não faltavam. Os 50 anos que precederam o verão dourado de 1914 testemunharam violências constantes. Os assassinatos eram corriqueiros. O sultão da Turquia, morto em 1876. O presidente americano James Garfield e o czar Alexandre II da Rússia, em 1881. O presidente Sadi Carnot da França, em 1894. O Shah da Pérsia, em 1896. O primeiro-ministro da Espanha, em 1897. A imperatriz da Áustria, em 1898. O rei Humberto da Itália, em 1900. O presidente americano William McKinley, em 1901. O rei Alexandre e a rainha Draga da Sérvia, em 1903. O grão-duque Sérgio Alexandrovich da Rússia, em 1905. O rei Dom Carlos de Portugal e seu herdeiro Luís Felipe, em 1908. O primeiro-ministro russo Pedro Stolypin, em 1911, e o rei Jorge da Grécia, em 1913. Realeza e políticos sucumbiam em grande número a bombas, balas e punhais nesses anos dourados de paz. A litania dos assassinatos políticos culminou no episódio de Sarajevo. Talvez ninguém houvesse antecipado os acontecimentos, mas boa parte da Europa temia, de maneira vaga, que o continente estivesse muito perto de uma conflagração. O chanceler Otto von Bismarck, da Alemanha, previra, advertindo que uma besteira qualquer nos Balcãs iria cedo ou tarde mergulhar a Europa inteira numa guerra devastadora. Sua predição se realizou no verão de 1914, quando o assassinato de Francisco Fernando e Sofia, em Sarajevo, inaugurou uma era de carnificina sem precedentes. Nenhum outro assassinato político na história moderna, escreveu Vladimir de Diger, teve tamanhas consequências. Como todos os outros eventos que mudaram o curso da aventura humana, aquele dia fatídico continua envolto em ambiguidade, sujeito a rompantes nacionalistas e rodeado por um enxame de falácias históricas. Francisco Fernando, já se disse, compareceu às manobras do exército na Bósnia apenas para que sua esposa recebesse aclamação pública. Contra todas as recomendações do bom senso, ele insistiu em visitar Sarajevo no dia 28 de junho. Era o dia de São Vito, Guido, o feriado nacional da Sérvia em lembrança da Batalha de Kosovo, quando em 1389 um intruso muito indesejável, o Império Otomano, conquistara o país e o reduzira à vassalagem. Muitos disseram que foi como se Francisco Fernando quisesse provocar deliberadamente a recém-anexada Bósnia, cheia de revolucionários anti-austríacos. O arquiduque, enfatiza a escritora Rebecca West, atraiu a desgraça sobre si mesmo pela agressividade e falta de tato de sua visita à fronteira sérvia por ocasião de um festival sérvio. Nada disso era verdade. O mito que envolve a vida de Francisco Fernando e de Sofia envolve também, mesmo após um século, os acontecimentos de Sarajevo. O arquiduque não queria fazer a viagem. Tentou por todos os meios escapar a esse dever inoportuno, mas seu tio, o imperador Francisco José, o obrigou a ir. As autoridades de Sarajevo forçaram Francisco Fernando a aceitar a data incendiária para a visita. Os funcionários, na Bósnia, certamente não revelaram um mínimo de bom senso ao planejar a viagem. Preocupações reais quanto à segurança do casal foram ouvidas e ignoradas. Não se deu nenhum crédito a ameaças de violência potencial
e praticamente não se tomaram medidas de proteção. Teorias conspiratórias sempre cercam acontecimentos de vulto, do destino da Grã-Duquesa Anastácia e da morte do presidente John F. Kennedy aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Não é de surpreender, portanto, que o assassinato responsável pela eclosão da Primeira Guerra Mundial levasse a polêmicas e especulações. Estas vão muito além dos debates sobre o papel do famoso grupo Mão Negra na organização do atentado ou sobre a cumplicidade do governo sérvio. Murmurou-se, desde logo, que algo bem mais abominável havia ocorrido, uma trama engendrada por autoridades da Áustria-Hungria que desejavam ver fora de cena o incômodo arquiduque e sua igualmente incômoda esposa morganática. Havia, sem dúvida, quem estremecesse ao pensar em Francisco Fernando como imperador. Seus planos para reorganizar o império ameaçavam as noções conservadoras e muitos temiam que, mesmo se ele renunciasse, acharia um jeito de coroar Sofia imperatriz e nomear o filho mais velho herdeiro do trono. Outros, sem dúvida, procuravam um pretexto para fazer guerra à perpétua ameaça que era a Sérvia. E que caminho melhor para isso, sugeriam alguns, do que provocar um incidente em Sarajevo a fim de justificar uma agressão austríaca contra Belgrado. Ideia assustadora, certamente, mas na qual a própria nora de Francisco José, a ex-herdeira do trono, princesa Estefânia, acreditava. O assassinato em Sarajevo, insistia ela, fora arquitetado por figurões austríacos que desviavam o olhar quando surgiam advertências de perigo. Acusa-se também a Rússia Imperial, a maior aliada da Sérvia e potência determinada a eliminar a Áustria como influência nos Balcãs, de ter promovido ativamente o assassinato. Segundo essa teoria, a Rússia suspeitava de que Francisco Fernando, uma vez no trono, tentaria reunir os eslavos dispersos do sul sob a bandeira dos Habsburgos, impedindo assim a expansão dos Romanovs para a Península Balcânica. Essas duas teorias são parte integrante da história de Sarajevo e exigem séria consideração. Algumas perguntas sempre permanecerão em pé, mas o trauma que logo se seguiu àquele dia em Sarajevo é inegável. Já na primeira semana de agosto de 1914, a Europa estava em guerra. Se Francisco Fernando e Sofia foram suas primeiras vítimas, os 3 filhos do casal foram seus primeiros órfãos. Sofia, Max e Ernest sofreram o caos desencadeado pelo assassinato de seus pais, suportando todos os horrores que brotaram daquele domingo de 1914. Guerra e revolução, perda de casas e exílio, fuga desesperada diante de exércitos invasores e tortura nas garras de tiranos brutais foram companheiros inseparáveis à medida que o século XX avançava. Sua história trágica ecoa a desgraça de milhões, mesclando perdas inconsoláveis com fé e amor imbatíveis. Todos esses elementos, o romance proibido, a feliz vida familiar, a luta contra um sistema opressivo, o assassinato e a vitória final sobre a negra adversidade, fazem da história de Francisco Fernando, Sofia e seus filhos um conto de fadas moderno que afetou, em maior ou menor medida, a vida de centenas de milhões de pessoas. Muitos livros já contaram a história do arquiduque e outros, em maior número ainda, descreveram o assassinato em Sarajevo. O problema sempre foi o preconceito, pois os autores projetaram em Francisco Fernando e Sofia, bem como nos terroristas que os mataram, suas próprias opiniões e posturas nacionalistas. Abrir caminho em meio a um século de informações desencontradas não é fácil. Quando desembarquei na Áustria, diz a princesa Anita von Hohenberg, bisneta de Francisco Fernando e Sofia, eu era uma mulher jovem e o arquiduque um homem totalmente incompreendido. A imagem ainda não é favorável, mas estamos tentando mudá-la. Quanto a Sofia, a princesa Anita comenta: era uma pessoa realista, alegre, devotada ao marido e aos filhos. Muito calma e religiosa, parecia satisfeita e feliz com a vida que levava. Nunca é fácil lidar com velhos estereótipos. Houve algumas tentativas de descrever realisticamente o casal, sobretudo a obra de Gordon Brooke Shifford, Victims at Sarajevo, 1984. Embora voltado de preferência para a carreira política do arquiduque,
ele procurou oferecer uma visão equilibrada da vida do casal, mas aqui e ali acabou repetindo histórias errôneas. Muitos outros proporcionaram vislumbres dispersos de Francisco Fernando e Sofia, em obras que tratavam principalmente de seu assassinato, mas os resultados, em definitivo, deixaram a desejar. O 100º aniversário do episódio de Sarajevo exige um olhar novo sobre Francisco Fernando e Sofia. Aqui tentamos focalizar o pessoal, de preferência ao político, e ressuscitá-los tais quais eram um com o outro e com os filhos. Esta história do romance e do casamento de ambos, mas também de como o público e a corte imperial viam Francisco Fernando e Sofia enquanto viveram, e de como essas visões muitas vezes entravam em conflito com a realidade. É, enfim, a história dos 3 filhos do casal e do modo como suas vidas se tornaram, em vários aspectos, emblemáticas do trauma provocado pela morte de seus pais. A tarefa de compreender esses 2 personagens e trazê-los à vida revelou-se um tanto difícil, graças à surpreendente falta de informações confiáveis. Consultamos várias das cartas e dos papéis inéditos do arquiduque no Haus Hof- und Staatsarchiv, em Viena, inclusive a correspondência interna da família Habsburgo. No entanto, para nossa decepção, esse material nos esclareceu pouquíssimo a respeito de sua vida privada. Francisco Fernando gostava de escrever cartas e sua correspondência íntima com o Kaiser Guilherme II nos daria sem dúvida boas informações sobre seu casamento. Infelizmente, embora tenhamos numerosas cartas do Kaiser para o arquiduque, as do arquiduque para o Kaiser simplesmente desapareceram. A despeito de incansáveis pesquisas, nenhum historiador conseguiu localizá-las. A situação não é muito melhor em se tratando das cartas pessoais entre Francisco Fernando e Sofia. Sabemos que se escreviam regularmente antes de seu romance se tornar público e durante as demoradas negociações com as potências envolvidas a respeito do casamento. Sem dúvida, essa correspondência lançaria muita luz sobre o caráter de ambos e seu caso amoroso. Mas seu filho Max, talvez para garantir a inviolabilidade dos assuntos particulares de seus pais, mais tarde destruiu quase todas as cartas. A filha Sofia tentou salvar o pouco que restava, um cartão postal aqui ou um bilhete ali, mas infelizmente as confidências, as juras de amor e as trocas íntimas que definem um relacionamento se perderam para a história. Muitos personagens reais e aristocráticos da época mantinham escrupulosamente diários desde a juventude. Era uma maneira de registrarem acontecimentos e, talvez mais importante no período vitoriano, demonstrarem que seu tempo fora gasto proveitosamente. Isso teria valor inestimável para estabelecer datas, sobretudo dos primeiros contatos entre Francisco Fernando e Sofia, e acompanhar a evolução de seus sentimentos diante dos tumultuosos obstáculos que enfrentaram. Lamentavelmente, para a história, nem Francisco Fernando nem Sofia mantinham diários regulares. Do arquiduque, o único diário propriamente dito que nos resta é o que ele escreveu durante sua volta ao mundo em 1892 e 1893. Foi publicado mais tarde em edição limitada, mas pouco esclareceu sobre suas ideias e nada sobre seu romance com Sofia, que ainda não havia começado. No caso de Sofia, ela nunca adquiriu o hábito de escrever diários. Tentou fazer isso várias vezes, mas sempre punha de lado a tarefa e meses se passavam sem nenhum verbete. Um dos cadernos, de 1891, está guardado na antiga residência do casal em Konopiste, na República Tcheca. No entanto, contém apenas algumas linhas esparsas. Vários amigos do casal escreveram ocasionalmente memórias, ora com franqueza, ora com circunspecção. Algumas cartas ou anotações isoladas de amigos, parentes e cortesãos oferecem certos indícios intrigantes do caráter, do casamento e da família do arquiduque. Sofia, em particular, permanece, por assim dizer, um enigma, ao menos em termos de sentimentos pessoais, esperanças, alegrias ou frustrações. Poucos de seus íntimos se manifestaram, e os que o fizeram viam-na pelo prisma da dor, depois que ela foi literalmente canonizada após a tragédia de Sarajevo. Até os 3 filhos do casal raramente falavam sobre seus pais, mesmo em família. Felizmente, um maço de cartas inéditas de Sofia para sua irmã, Otávia, deu-lhe, por fim, uma voz em sua própria história. Para este audiolivro, consultamos materiais de arquivo, histórias familiares, memórias,
relatos contemporâneos da imprensa e outras fontes díspares para tecer a tapeçaria da vida conjugal de Francisco Fernando e Sofia. Às vezes, na ausência de cartas e diários, o quadro permanece decepcionantemente vago, mas procuramos esclarecê-lo, sem entrar em muita especulação. A história se estende dos brilhantes castelos boêmios e dourados palácios vienenses aos horrores inenarráveis dos campos de concentração nazistas, do período vitoriano aos tempos modernos. No fundo, é a crônica de uma família que, em meio a triunfos e tragédias, não apenas moldou, mas também encarnou muito do tumultuoso século XX. Prólogo. Viena, janeiro de 1889. Uma neve branca e espessa caía do céu noturno, amontoando-se nos telhados de Viena e depositando-se faiscante nos amplos bulevares. Cochilando às margens do Danúbio, apoiada nos contrafortes dos bosques de Viena, a cidade parecia entorpecida e calma. Uma caminhada por entre os renques de limoeiros da Ringstrasse, desfolhados pelo inverno, revelava um cenário cativante. A Rathaus neogótica, o imponente Teatro Real de Ópera, museus imensos com suas colunatas, o edifício do parlamento com sua severidade neoclássica, as flechas agudas da Catedral de Santo Estevão e a cúpula verde da Karlskirche. Como se estivesse suspensa entre os bancos de neve e o céu opalescente, iluminada pelos clarões fantasmagóricos das luzes da rua, Viena surgia impressionante, digna e dominadora, como a capital de um grande império devia ser. Por séculos, Viena proporcionara à dinastia dos Habsburgos um cenário teatral de onde podiam dominar a Europa. Eles governavam dos Alpes às águas quentes do Mediterrâneo, da ensolarada Trieste às misteriosas e sombrias florestas da Transilvânia, da Boêmia e das fronteiras do Império Russo. Como a principal casa real católica da Europa, os Habsburgos lutaram, invadiram e se casaram para unificar os vastos principados e as províncias sob sua bandeira, ornada com uma feroz águia bicéfala. As glórias eram inegáveis. Durante séculos, os Habsburgos foram sacros imperadores romanos. Deram reis à Espanha e consortes a toda a Europa. Não faltavam ancestrais ilustres. O grande imperador Carlos V e a influente imperatriz Maria Teresa contavam-se entre os governantes mais célebres. A influência da Casa de Habsburgo desapareceu quando Napoleão avassalou a Europa e pôs fim ao Sacro Império Romano. Uma frouxa confederação de estados alemães fragmentou as antigas lealdades e colocou a dinastia contra uma maré crescente de nacionalismos e revoltas constantes. Apenas 40 anos haviam decorrido desde a Revolução de 1848, quando os Habsburgos quase perderam a Hungria. A rebelião em Budapeste só foi suprimida com a ajuda de soldados russos. 20 anos depois, os húngaros se aliaram à potência cada vez mais temível e militarista da Prússia na Guerra das 7 Semanas. A derrota das forças dos Habsburgos na Batalha de Königgrätz assinalou o fim da dominação austríaca e inaugurou uma aliança problemática. Budapeste chantageou Viena para conseguir o Ausgleich, compromisso, de 1867, que partiu o reino em duas metades iguais e estabeleceu a monarquia dupla. Conservando o direito de renegociar o acordo a cada década, Budapeste ia arrecadando a cada passo de uma enfraquecida Viena novas concessões que prenunciavam a inevitável autonomia húngara. Pelo menos, a Hungria continuava sendo um domínio Habsburgo. Em 1889, a dinastia havia perdido a Toscana, Parma e as províncias italianas da Lombardia e Veneza. Seu império era uma reminiscência anacrônica de uma época passada, uma ficção dinástica, como alguém observou maliciosamente. Cerca de 50 milhões de súditos das mais diversas origens, alemães austríacos, magiares, boêmios, italianos, romenos, morávios e poloneses, estavam arrebanhados sob a bandeira negra e amarela dos Habsburgos. Ninguém se sentia ligado a ninguém por laços comuns, idioma ou nacionalidade. E muitos ambicionavam cada vez mais ver-se livres da aliança vienense
que era considerada uma opressão dos Habsburgos. Ano a ano, ao que parecia, os últimos vestígios de poder iam escapando das mãos daquela estirpe orgulhosa. O que restava era uma dinastia reinante aferrada à tradição, com as glórias antigas suplantadas por uma série de monarcas medíocres, casamentos altamente incestuosos e uma deprimente tendência familiar à fraqueza de caráter. À frente dessa nação em conflito estava Francisco José I, imperador da Áustria e rei apostólico da Hungria, rei da Boêmia, Dalmácia, Croácia, Eslovênia, Galícia e de Jerusalém, arquiduque da Áustria, grão-duque da Toscana, Cracóvia e Transilvânia, duque da Lotaríngia, de Salzburgo e Bucovina, uma série de títulos sem fim que diziam mais do passado que das realidades modernas. O imperador envelhecia. O outrora vistoso e esbelto Francisco José estava ficando calvo e ligeiramente encurvado, com bastas costeletas esbranquiçadas e sonolentos olhos azuis. Era o único governante que a maioria de seus súditos conhecera. As pessoas se referiam a ele como todo-poderoso, um ser de ordem superior, entronizado em regiões para além da aspiração humana. Pressionado por constantes rebeliões e pela perda de poder, Francisco José retirou-se para um mundo de tradição arcaica, um universo de confeitos e valsas eternas, onde podia ignorar a era moderna, estranha e intrusa. Só andou de automóvel uma vez na vida, e mesmo assim a pedido do rei Eduardo VII, que o visitava. Com 84 anos, Francisco José preferia subir 6 lances de escada a confiar nos perigosamente modernos elevadores. A ideia de mudança tornou-se anátema. Francisco José insistia em ficar sozinho, longe de todos e agarrado às suas opiniões. Um muro de preconceitos isola o imperador das personalidades que cultivam pensamentos políticos independentes, comentou um observador bem informado. Um círculo de cortesãos, militares e médicos protegia Francisco José de espetáculos desagradáveis ou da realidade indesejável. A vida agitada de nossa época só chega aos ouvidos do imperador como um ruído distante. Ele é mantido longe de qualquer participação real nesta vida. Não compreende mais seu tempo, que, no entanto, vai passando apesar dele. Só se cuidava de preservar a velha ordem. As ideias incômodas eram ignoradas, deixadas para o sucessor de Francisco José. O imperador vivia mergulhado em papéis, obcecado com detalhes burocráticos, em vez de encarar os problemas urgentes. Era um universo de absolutos. Para Francisco José, disse um cortesão, só existem conceitos primários: belo, feio, morto, vivo, saudável, jovem, velho, esperto, estúpido. Essas são noções inteiramente isoladas, as quais ele não consegue associar. Suas ideias não conhecem nuances. Ninguém jamais acusou o imperador de temperamental. Francisco José mostrava-se invariavelmente agradável, contido e discreto. Mas suas maneiras corteses escondiam um caráter frio, desconfiado e intolerante. Fugia de discussões e não admitia ser contrariado. Todos evitavam aborrecê-lo. Quando o futuro rei Jorge V visitou Viena em 1904, surpreendeu-se ao perceber que tanto os cortesãos quanto os membros da família imperial pareciam ter medo do imperador. Uma palavra errada, uma reverência esquecida, um botão solto, uma medalha fora do lugar. Esses pequenos atentados à tradição bastavam para deixá-lo furioso. Uma noite, Francisco José teve uma crise de asfixia e não conseguia respirar. Um médico, arrancado às pressas da cama, correu a socorrê-lo, apenas para se deparar com um olhar glacial do imperador arquejante, que ainda assim o censurou por não estar usando o fraque costumeiro. Quando se propôs que os guardas em serviço nos palácios imperiais deixassem de apresentar armas e saudar os bebês Habsburgos, Francisco José rejeitou a ideia como uma ofensa à dignidade da corte imperial. Em sua vida privada, Francisco José era um homem de hábitos intransigentes. Habitava aposentos luxuosos, mobiliados com pretensa simplicidade espartana, dormindo num catre militar provido dos melhores colchões e lençóis. O imperador, costumeiramente, levantava-se às 4 horas da manhã para trabalhar, almoçava sozinho, caminhava à tarde
e jantava no horário inverossímil das 5h30. Sua solidão era agravada ainda mais pelas frequentes ausências da esposa. A imperatriz Isabel quase não ficava em Viena. Os 2 primeiros sobrinhos se casaram quando a princesa bávara Isabel tinha apenas 16 anos, contrariando a vontade da poderosa mãe de Francisco José, a arquiduquesa Sofia. A família real bávara era muitas vezes espalhafatosa e não raro excêntrica, com tendência para as explosões de cólera, seguidas de acessos desconcertantes de depressão, qualidades nada promissoras numa possível imperatriz da Áustria. Nenhum argumento, porém, deteve o apaixonado Francisco José em seus propósitos. No começo, tudo foi romance, mas depois as coisas esfriaram. Isabel, conhecida como Sissi, tornou-se uma figura de nostalgia romântica, quase cultuada na moderna Viena. Porém, a verdade não era tão bonita assim. A nova imperatriz revelou-se uma jovem egoísta e imatura, que achava aborrecida e sufocante a vida na corte imperial. Embora apaixonado, Francisco José nunca se mostrou avesso aos encantos de outras mulheres, sobretudo depois que sua esposa começou a mostrar repugnância pelo aspecto sexual da vida de casada. E essa repugnância se transformou em horror quando o marido a contaminou com uma doença venérea. Envergonhada e sentindo-se traída, Isabel tornou-se praticamente uma estranha na corte do marido, fazendo de tudo para escapar a seus aborrecidos deveres cerimoniais. Privado de um casamento feliz, o imperador saiu à caça de amantes. Teve até filhos ilegítimos, apesar de sua imagem de católico extremamente conservador. O relacionamento mais conhecido do monarca foi com a atriz Katharina Schratt, que se tornou sua confidente mais íntima e seu único consolo emocional na velhice. Os súditos contemporâneos do imperador mostraram-se menos tolerantes para com Isabel do que seus admiradores modernos. Censuravam-na por suas intermináveis estadias em locais turísticos do exterior, como se desprezasse sua pátria adotiva. Obcecada pela própria beleza, que se tornara famosa, passava fome quase a ponto de entrar num estado de perigosa anorexia, abandonava-se à autopiedade e a fantasias mórbidas, dedicando seus dias a compor páginas e mais páginas de poesias de qualidade duvidosa. Talvez Isabel tivesse motivos para fugir. A vida entre os Habsburgos não se limitava a deliciosos rodopios de valsas de Strauss e rostos sorridentes. Havia também tragédias. Francisco José e Isabel perderam sua primeira filha para uma doença de infância e o infortúnio parecia rondar a família. O irmão mais novo do imperador, Maximiliano, aceitara imprudentemente o trono mexicano apenas para ser deposto e fuzilado. Desesperada, sua viúva, Carlota, corria à Europa acusando a todos pela execução do marido, até ser trancafiada num castelo distante. Luís Vitor, o irmão mais novo do imperador, fora exilado de Viena por causa de rumores sobre sua indiscreta atração por belos rapazes e sua mania de usar elegantes vestidos de baile. Mesmo Francisco José achava sua família difícil de suportar. Gostava só de alguns parentes, lembrava-se seu criado. Com muita razão, dizia que muitos deles se comportavam indevidamente. Em consequência, o imperador não queria nunca ver certos membros de sua família, e outros o mais raramente possível. E havia Rodolfo, o único filho de Francisco José e Isabel. Seu nascimento em 1858 deu motivo a grandes comemorações, pois garantia a continuidade da dinastia Habsburgo. No entanto, a infância de Rodolfo foi tudo menos feliz. Francisco José era um pai severo, distante e exigente. Nada do que o menino fizesse ou dissesse parecia agradá-lo. Rodolfo adorava a mãe, mas Isabel vivia absorvida demais em si mesma, melancólica e quase sempre ausente para moldar o caráter do filho. Num aspecto, porém, Rodolfo se parecia muito com a mãe. Tornou-se um jovem individualista e melancólico, com gosto pelos prazeres escusos do sexo e vocação para a desventura política. O pai tentou pôr um pouco de ordem na vida do filho, casando-o com a princesa Estefânia, filha do rei Leopoldo II da Bélgica. Passou-se um ano entre o noivado e o casamento, quando se descobriu que a futura esposa, de 15 anos, ainda não havia menstruado.
Rodolfo era atraente e sedutor. De Estefânia, não se podia dizer que fosse bonita, ou o tipo de mulher para segurar aquele marido. Tudo piorou pouco depois do nascimento de sua filha, Isabel, em 1883, quando Estefânia adoeceu de súbito. Por ironia, Rodolfo infectara sua esposa com uma doença venérea, assim como seu pai infectara a dele. Furiosa e incapaz de ter mais filhos, Estefânia retraiu-se, e Rodolfo buscou companhias mais joviais. Ele era a antítese do pai. Embora se julgasse um intelectual político talentoso, não passava de um diletante. Frequentava círculos liberais que Francisco José considerava perigosos, além de encorajar dissidentes e opositores ao férreo conservadorismo do imperador. A situação de Rodolfo era a de todos os príncipes, em todos os lugares. Nenhuma função, exceto esperar a morte do pai. Destituído de responsabilidades, sem merecer a confiança de Francisco José e sem desempenhar nenhum papel que o mantivesse utilmente ocupado, o herdeiro do trono austro-húngaro caiu em depressão. Mórbido e indolente, envolveu-se com amantes e morfina, isolado da família e atormentado pela gonorreia. O monarca conservador se via às voltas com normas burocráticas, uma imperatriz reclusa e melancólica e um herdeiro perturbado e de má reputação. Triunvirato sob cuja superfície simpática a catástrofe espreitava. A corte imperial, naquele janeiro de 1889, de algum modo parecia refletir essa dicotomia. Aos olhos de um observador casual, ela continuava esfuziantemente magnífica como sempre, um universo de valsas eternas e prazeres descuidados. Entretanto, para um soberano visitante, ela recendia a morte e decrepitude. Um mundo ossificado repleto de figuras arcaicas, intelectos medíocres, cabeças trêmulas, balões vazios. Era um mundo precariamente equilibrado sobre a tradição e a etiqueta férrea. Somente aqueles que provassem ser descendentes de 16 ancestrais nobres, 8 do lado paterno e 8 do lado materno, eram admitidos às mais importantes funções da corte. As regras eram cumpridas à risca. A esposa do embaixador da Áustria na Alemanha podia ser recebida na corte do Kaiser, mas não em Viena, caso lhe faltasse a série imprescindível de ancestrais nobres. Em mais de uma ocasião, grandes damas da aristocracia foram polida, mas firmemente barradas em bailes do palácio e informadas de que não eram distintas o bastante para frequentar os círculos encantados lá de dentro. Funcionários dos mais altos níveis podiam ser tratados com frieza, caso não atendessem às exigências. A jovem sobrinha de um eminente duque inglês compareceu certa vez a um baile imperial sob os protestos dos demais convidados, pois, como ela própria não tinha nenhum título, não poderia ter cruzado as portas do salão. Pedia-se a maridos que viessem sem suas esposas, e a esposas que viessem sem seus maridos, caso, no entender da corte imperial, houvessem se casado com gente da categoria inferior. Esse desvelado esnobismo camuflava mais uma dicotomia. Os vienenses, disse um diplomata, eram alegres e descontraídos, dedicados à música e à dança, à comida e à bebida, ao riso e à pilhéria. Deixavam-se arrastar folgadamente pela correnteza da vida com o máximo de diversão e o mínimo de aborrecimento possíveis. A jovialidade não disfarçava a rude insistência da aristocracia em seus privilégios e na exclusão daqueles que ela considerava socialmente inaceitáveis. A atual geração da alta aristocracia, comentou o jornal vienense Neue Freie Presse, continua querendo dominar a classe média, mas sem ter contato com ela. Aqui os aristocratas são inúteis e isolados. Passavam os dias, conforme observou um visitante, em atividades superficiais, discutindo nascimentos, casamentos e mortes de amigos e conhecidos, como também o que a família imperial diz ou faz. Quase nunca leem. Seu conhecimento de arte é impressionantemente limitado. Não revelam nenhum interesse geral. A política permanece para eles um livro fechado. Só a consideram quando afeta o bem-estar do Império Austríaco e ainda assim do ponto de vista da arrogância, não da instrução. Naquele mês de janeiro de 1889, o luto pelo pai da imperatriz cancelou a rodada usual de bailes imperiais. À falta deles, Viena mergulhou num turbilhão de prazeres soberbos e desenfreados.
Convinha que a cidade das valsas de Strauss se entregasse de corpo e alma aos encantos da dança. Havia o baile dos mestres padeiros, o baile das lavadeiras, toda a associação ou organização imaginável aproveitava o calendário social do inverno para se esbaldar. Esse gosto pelos excessos hedonistas atingiu o ponto alto naquele mês com o baile da quarta dimensão, em que mulheres vestidas de bruxas corriam em meio aos dançarinos e um jardim de rosas feito de luzes brilhantes desabrochava no teto. Tudo parecia agradável e prazeroso. Viena estava esplêndida como sempre, o império estava seguro, os Habsburgos velando por todos do alto de sua fulgurante grandeza. Porém, a ilusão escondia a realidade. Por baixo da imagem das tradicionais Sachertorts, bolos de chocolate, das comodidades gemütlich, aprazíveis, e das valsas sem fim de Strauss, jazia outro mundo em que Viena encabeçava as cidades europeias no número de suicídios anuais. Era o mundo de Freud e Mahler, da sexualidade e da paixão, dos intelectuais e artistas que assombravam as tabernas enfumaçadas com suas preocupações filosóficas, do antissemitismo e dos operários miseráveis apinhados em cortiços infectos. Há uma atmosfera geral de descontentamento, declarou um jornal no começo do ano novo. Um sopro de melancolia percorre nossa sociedade. Antes do fim do mês, esse descontentamento explodiu numa tragédia inesperada, que estraçalhou para sempre o véu de complacência dos Habsburgos. Capítulo 1. A sombra do trono. Bem longe do fascínio da Viena coberta de neve, um jovem pálido e magro, de claros olhos azuis, gozava seus próprios prazeres no início de 1889. Saindo de seus elegantes aposentos do castelo Radchin, em Praga, iria se juntar aos camaradas do 102º Regimento de Infantaria da Boêmia para a ceia, seguindo depois para as aparatosas recepções dos funcionários locais e os bailes rococó dos aristocratas. Detestava as bajulações e a vigilância constante provocadas por sua posição como arquiduque austríaco, sobrinho do imperador Francisco José, mas não havia como escapar. O nascimento nobre aprisionara Francisco Fernando nessa gaiola de ouro de privilégios e deveres. Tinha 25 anos, cabelos castanho claros repartidos ao meio e um bigode fino e petulante de cavalariano. No entanto, jamais superara a aura de delicadeza e fragilidade herdada de sua falecida mãe. O arquiduque Carlos Luís, seu pai, era muito forte, com os mesmos olhos azuis claros e um rosto viril, agressivo, emoldurado por densas costeletas pendentes. Mostrava-se invariavelmente polido, cortês, compreensivo e refinado. Não tinha nada, observou uma dama, da arrogância dos Habsburgos. Porém, a jovialidade não podia disfarçar a realidade. Carlos Luís nutria poucos interesses além da religião, das artes e das ciências. Após um breve período como governador-geral do Tirol, cumpriu seus deveres militares e políticos sem grande entusiasmo, até se retirar para a vida privada. A primeira e amável esposa de Carlos Luís, Princesa Margarida da Saxônia, morrera em 1858 após 2 anos de casamento. A noiva número 2 surgiu em 1862, Princesa Maria Annunziata, filha do falecido rei Fernando II de Nápoles e das Duas Sicílias. Homem conhecido como La Bomba, por ter reduzido violentamente seus súditos rebeldes à obediência. Com 19 anos na época, cabelos negros e esbelta, não herdara as fortes paixões do pai e revelou-se tão meiga quanto a finada Margarida. Dentro de um ano, os médicos constataram que ela estava tuberculosa. Seus pulmões frágeis forçaram o casal a ir para Graz, onde se esperava que o ar da montanha restaurasse a frágil saúde da jovem. Graz é um lugar agradável, pensou o arquiduque. Tem todos os benefícios e nenhuma das desvantagens de uma cidade grande. Ali, no palácio alugado de Coimburg, os dois aguardaram o nascimento de seu primeiro filho. Às 7h15 da manhã, de 18 de dezembro de 1863, o bebê chegou. O arcebispo de Sekal batizou-o naquela mesma tarde.
A mãe de Carlos Luís, Sofia, ouviu o padrinho e bisavô, arquiduque Francisco Carlos, anunciar os nomes. Francisco Fernando Carlos Luís José Maria. O primeiro homenageava o falecido avô austríaco do menino, imperador Francisco I. O segundo, o mal afamado avô materno, rei Fernando II de Nápoles e das Duas Sicílias. Mais filhos vieram. Otto, em 1865, Fernando Carlos, em 1868, e Margarida Sofia, em 1870. A infância de Francisco Fernando foi livre e confortável. A família passava o inverno no luxuoso palácio vienense, a primavera e o outono em alguma remota estação de caça, o verão na idílica localidade de Schloss Artstetten, cerca de 120 quilômetros a oeste de Viena, perto da famosa abadia beneditina de Melk, no Vale do Danúbio. Porém, faltava uma coisa. Cada vez mais doente e cansada, Maria Anunciata era um mero fantasma na vida de seus filhos. Temendo infectar as crianças, proibiu-as de tocá-la, beijá-la ou mesmo passar algum tempo a seu lado. Praticamente uma estranha em sua própria casa, vivia isolada, tornando-se cada vez mais fraca com o passar do tempo, até que a morte a levou, em maio de 1871, aos 28 anos de idade. Francisco Fernando tinha apenas 7 anos quando a mãe morreu. Não foi um acontecimento inesperado, mas, sem dúvida, ele sentiu sua falta e chorou por ela. Todos achavam o jovem arquiduque uma criança estranha, retraída, quieta e introspectiva, embora não se saiba se isso se devia à morte da mãe. Felizmente para Francisco Fernando e seus irmãos, uma nova e mais serena influência logo se fez presente na casa. 2 vezes viúvo e com 4 filhos para criar, Carlos Luís esperou apenas 2 anos para se casar pela 3ª vez, em julho de 1873. A noiva, Maria Teresa, era filha do exilado rei Dom Miguel I de Portugal. Se Maria Anunciata tinha sido frágil e taciturna, Maria Teresa era robusta, viva e bonita, com cabelos negros e olhos brilhantes, que faziam dela uma das princesas mais encantadoras da Europa. Não tendo ainda completado 18 anos, era quase 20 mais nova que o marido. Carlos Luís mostrara-se devotado, paciente e amável para com as 2 primeiras esposas, mas para com Maria Teresa, ao menos segundo os boatos, sua atitude mudou. Talvez por causa da diferença de idade, ou dos olhares cobiçosos que os jovens oficiais da corte não conseguiam esconder, o arquiduque transformou-se de um marido simpático num tirano, bruto, sempre atormentando a esposa e tornando sua vida miserável. Fossem ou não verdadeiras essas histórias, o fato é que Maria Teresa influenciou bastante sua nova família. Jamais tratou de maneira diferente suas 2 filhas com Carlos Luís, as arquiduquesas Maria Anunciata, nascida em 1876, e Isabel, nascida em 1878, e seus 4 enteados. Apenas 8 anos mais velha que Francisco Fernando, Maria Teresa deu a ele e seus irmãos o que jamais haviam tido: uma mãe. Pela primeira vez, havia na casa amor materno e afeição. Para Francisco Fernando, ela era simplesmente a mama, e ele, para Maria Teresa, era simplesmente Franzi. O jovem Francisco Fernando precisava de atenção. Desde o nascimento mostrara-se delicado e inseguro, nem sempre dando de si uma impressão favorável. Franzi estava de mau humor, notou seu tio, o imperador Francisco José, ao se encontrar com um garoto de 3 anos em 1866. Mas fala muito bem. Todos notavam que Francisco Fernando era introvertido e parecia distante até mesmo de seus irmãos. Fernando Carlos e suas irmãs, muito jovens, não podiam ser verdadeiros companheiros, e, embora mais novo, Otto o superava. Cavalgava melhor que o irmão mais velho, destacava-se mais nas aulas de esgrima, era animado, enquanto Francisco Fernando parecia estar sempre taciturno. Otto gostava de barulho. Francisco Fernando preferia diversões solitárias. Dar longas caminhadas, passear sozinho de charrete, ler e brincar à tarde com seus coelhinhos de estimação. A caça se tornou seu esporte favorito. Passava horas sozinho na floresta espreitando e aguardando a oportunidade de testar sua perícia.
Com 9 anos, abateu seu primeiro animal, inaugurando o que se tornaria um notável acervo de troféus de caça. Posso imaginar como está contente, escreveu-lhe o primo, o príncipe herdeiro Rodolfo. Nem a educação conseguiu arrancar Francisco Fernando de sua carapaça. Como muitos outros príncipes, ia para um quarto isolado do castelo, onde um professor lhe dava aulas, sem a chance de conviver com outros meninos, e sujeito a um regime implacável que se estendia da manhã à tarde, 6 dias por semana, entrecortado por uma ou outra folga ocasional. O conde Fernando Degenfeld, um ex-oficial do exército sem nenhuma imaginação, supervisionava as aulas de um currículo pesado: aritmética, alemão, gramática, ciências, geografia, história, literatura e religião. Não é de surpreender que um arquiduque da família católica conservadora dos Habsburgos recebesse uma educação solidamente tradicional, em que as ideias reacionárias predominavam e as opiniões contrárias eram suprimidas. Essa postura animava as preleções históricas fanáticas e míopes do professor Onno Klopp, os perigos das doutrinas liberais e do pensamento moderno, bem como tenebrosas advertências contra a crescente ameaça prussiana à missão divina da monarquia dos Habsburgos, formavam a espinha dorsal dessas lições. Klopp receava a tal ponto que ideias contrárias influenciassem seu aluno, que literalmente reescreveu os livros de história do jovem arquiduque para remover deles noções políticas indesejáveis e perniciosas. A instrução religiosa reforçava essas noções. Gottfried Marschall, sacerdote ligado à casa de Carlos Luís, dava aulas de história católica e dogma eclesiástico. Embora frequentemente lhe atribuíssem inclinações liberais, Marschall era um homem muitíssimo conservador e suas lições enfatizavam os futuros deveres religiosos do jovem arquiduque, em sua condição de Habsburgo católico. Francisco Fernando facilitou a tarefa do mestre. Muito novo ainda, extraordinariamente devoto e fascinado pelos rituais da igreja, permanecia horas de pé nas sombrias capelas do palácio, intoxicando-se de misticismo. A devoção pessoal e as aulas de Marschall deixaram sua marca. Para Francisco Fernando, não havia mais o que indagar em matéria religiosa. Sua fé católica explicava todas as grandes questões de cunho filosófico, e ele não fazia razão alguma para questionar os dogmas e a sabedoria da igreja. Contudo, não era um intolerante religioso. Muita gente, pensava ele, não leva a sério sua fé. Aqueles que a praticavam com sinceridade sempre mereciam sua admiração. Afinal, é o que conta, comentou certa vez. O fato de serem cristãos ou muçulmanos não tem grande importância. O alemão era a primeira língua para qualquer arquiduque Habsburgo, mas havia também lições de francês, inglês, tcheco e húngaro. Muitos desses esforços falharam com Francisco Fernando. Sua falta de talento para as línguas era notável, observou um ministro do governo. Conseguiu um domínio razoável do francês, mas seu inglês sempre foi precário. Às vezes parecia ir bem, até tropeçar e ficar procurando atarantadamente as palavras. Com a dificílima língua húngara foi ainda pior. Francisco Fernando estudou húngaro a vida inteira, sem nunca obter fluência nesse idioma. Lições de ginástica, equitação, natação, esgrima e dança enchiam as tardes. À noite, Carlos Luís discorria sobre história da arte e convocava inventores, escritores, poetas, músicos e cientistas para dar palestras instrutivas. Mais tarde, vieram as aulas de história militar, manobras navais, arquitetura e engenharia. O futuro primeiro-ministro austríaco, Max Vladimir Beck, ensinou ao arquiduque direito civil e constitucional. Não se esqueceu de nada, mas o resultado geral foi bastante irregular. A educação fez de Francisco Fernando um jovem culto, com conhecimento passável em várias disciplinas, mas uma compreensão profunda em pouquíssimas. Ele desprezava a aritmética e a literatura, gostava de história e se entusiasmou, acima de tudo, com seus breves estudos de arquitetura. Os mestres às vezes se queixavam de que o rapaz parecia obtuso, desatento, sempre carrancudo em vez de se concentrar nos estudos. Talvez a maior parte da culpa caiba ao próprio sistema, nada atraente, mas a verdade é que ninguém jamais confundiria Francisco Fernando com um acadêmico. Seus dias eram tão cheios de lições disparatadas
que as coisas lhe pareciam uma bagunça. Em consequência, ele estudou tudo e não aprendeu nada. O destino de Francisco Fernando estava, por assim dizer, definitivamente traçado desde o berço. Educação, carreira militar e talvez alguns deveres cerimoniais como representante do imperador. Poucas eram as chances de que chegasse ao trono. Afinal, seu tio Francisco José estava vivo. Seu primo, o príncipe herdeiro Rodolfo, ainda era solteiro, mas sem dúvida escolheria uma esposa conveniente e teria filhos. E seu próprio pai, Carlos Luís, o precedia na sucessão imperial. A educação de Francisco Fernando nem tinha levado em conta essa possibilidade. Sua vida seria agradável, confortável e dedicada a aumentar o prestígio da dinastia Habsburgo, com poucas oportunidades de explorar interesses pessoais ou seguir um caminho muito distanciado da tradição. Uma oportunidade inesperada surgiu quando ele tinha 12 anos. O exilado duque Francisco V de Módena, arquiduque da Áustria-Este, morreu sem deixar herdeiros. Num testamento de 500 páginas, deixava toda a sua considerável fortuna e numerosas propriedades ao Habsburgo que juntasse o título de Este ao seu próprio e desse continuidade à linhagem. Como seu filho estivesse muito distante na linha de sucessão, Carlos Luís pensou que a mudança de nome não faria diferença e propôs Francisco Fernando para herdeiro. O jovem arquiduque não gostou muito de adicionar Este a seu título, embora isso parecesse uma mera inconveniência na época. Tratava-se, afinal, de um título italiano, e ele partilhava os preconceitos de sua madrasta contra o país que recentemente havia sido unificado à custa de territórios austríacos. Mais tarde, deplorava abertamente o título de arquiduque da Áustria-Este, achando que a palavra italiana o tornava, de certo modo, um estrangeiro entre os Habsburgos. Todavia, o que mais o preocupava no momento era outra provisão testamentária. Para receber a herança, Francisco Fernando teria de aprender bem a língua italiana em 1 ano. Fraco em idiomas, conseguiu com muito esforço dominar suficientemente o italiano para cumprir as exigências do testamento quando os executores o pusessem à prova. O jovem Francisco Fernando era agora, pelo menos em teoria, um dos arquiduques mais ricos. O patrimônio que herdara incluía a famosa Vila d'Este renascentista, perto de Roma, o Castelo del Cataio, do século XVI, perto de Pádua, o Palácio Módena, em Viena, a propriedade de Schlumetz, na Boêmia, e outros bens, afora uma vasta coleção de armas, armaduras e tesouros artísticos. Aquilo parecia promissor, mas Francisco Fernando descobriu depois que as provisões testamentárias o deixavam de mãos atadas. Eram bens valiosos, mas onerados por obrigações financeiras. Nada poderia ser vendido, e legados anuais a membros da família Este, pensões para empregados aposentados e manutenção das várias propriedades excediam qualquer renda que auferisse. A carreira militar, pelo menos, ofereceu-lhe uma recompensa ao término de sua educação formal. Em 1878, quando o imperador nomeou o sobrinho tenente honorário de um regimento de infantaria, Francisco Fernando ficou muito contente. Promoções honorárias e comissões no exército finalmente trouxeram resultados tangíveis em 1883. Foi promovido a tenente do 4º Regimento de Dragões da Cavalaria do Imperador Fernando, aquartelado em Enns. "Sou oficial de corpo e alma", declarou orgulhosamente. "Para mim, esta é a profissão mais importante e mais nobre do mundo." Iniciou então aquela que para um arquiduque era a única carreira admissível. Entrar para o exército representou uma mudança significativa na vida do até então reservado aristocrata. Francisco Fernando era cauteloso em tudo o que fazia. Aprendera desde a infância uma lição. Como príncipe, convinha manter-se afastado dos demais, que buscariam seu favor e procurariam oferecer-lhe uma amizade duvidosa, em proveito próprio. Devia mostrar-se amistoso, mas não acessível. Honesto, mas não incauto. Qualquer coisa que fizesse se refletiria na dignidade da família. Equívocos e deslizes de julgamento permitidos a oficiais comuns seriam considerados num arquiduque Habsburgo pecados imperdoáveis contra o imperador. Por temperamento e inclinação, Francisco Fernando não era o tipo de jovem alegre e descuidado que faz amigos com facilidade e se mete sem pensar em situações sociais inusitadas.
embora se saísse bem no exército, parecia retraído e intolerante. Os outros oficiais tomavam sua timidez por presunção, sua dificuldade de entrosamento por desdém. Com poucas oportunidades de interagir com os camaradas, Francisco Fernando jamais aprendeu a disfarçar seus sentimentos. Rompantes que faziam rir em casa pareciam verdadeiramente assustadores a quem esperava um Habsburgo de bons modos. O arquiduque odiava fingimentos e nunca tentava fazer amigos. Essa era a queixa mais comum. Faltava a Francisco Fernando a qualidade mais valorizada na Áustria: encanto. O jovem arquiduque reunia-se com os camaradas em ceias barulhentas e rodadas de bebida, mas nunca abandonava sua discrição natural. No entanto, bem que podia fazê-lo. Não era bonito. Muito magro, com orelhas de abano e pálpebras inchadas, parecia sempre ter acabado de acordar ou morto de sono. Jovem, da elite e pela primeira vez livre de vigilância, enfrentava um mundo desconhecido e repleto de tentações, que seu irmão mais novo, Otto, se mostrou bastante propenso a usufruir. Otto sempre fora exuberantemente hedonista. Se Francisco Fernando era reservado e quieto, Otto parecia a jovialidade em pessoa, e uma vez mandou um cartão postal de marinheiro ao irmão, assinando "Olalá do Marujo". As pessoas o chamavam de Belo Otto, e isso lhe subiu à cabeça. Tinha inclinações sádicas e sua conduta era o assunto da cidade. Contavam-se inúmeras histórias, talvez de veracidade questionável, sobre ele. Dizia-se que privava animais de água durante dias e depois os deixava beber em excesso para morrerem na mais terrível agonia. Ou então que atava soldados nus a chapas quentes e se deliciava vendo sua pele cobrir-se de bolhas. Murmurava-se também que Otto, certa vez, matou acidentalmente um cadete, obrigando-o a beber conhaque até intoxicar-se. Francisco Fernando jamais cedeu a essas depravações, mas seria estranho que não praticasse alguns excessos da juventude. Dançava, bebia e caçava com o irmão e alguns camaradas do exército. Além das escapadas públicas, havia encontros de natureza mais íntima. Francisco Fernando admirava os duvidosos encantos físicos da atriz Mitzi Caspar, mulher que já havia partilhado o leito de seu primo Rodolfo, e algumas cantoras e dançarinas ensinaram-lhe os mistérios do sexo. A 2 de julho de 1885, uma mulher chamada Mary Jonck deu à luz um filho chamado Heinrich. Alegou que Francisco Fernando era o pai e, em abril do ano seguinte, tentou processar o arquiduque num tribunal local. Após algumas negociações, Francisco Fernando concordou em pagar-lhe 15.000 gulden, aproximadamente $150.000 em valores de 2013, para encerrar de vez o caso. A 29 de agosto de 1889, Marie Hahn, de 21 anos, funcionária de uma loja de roupas de Praga, teve um filho que chamou de Kurt. Como Mary Jonck, insistiu em afirmar que Francisco Fernando era o pai. Um membro da corte examinou suas alegações e informou-a de que, se levasse o caso ao tribunal, perderia. O dinheiro dos Habsburgos comprou-lhe o silêncio. Para os Habsburgos, gerar filhos ilegítimos não chegava a ser novidade. O próprio imperador... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.